Fala pessoal, aqui é o professor Willer, estou de volta com mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje vamos trabalhar a banca IDECAM, uma banca que tem feito muitos concursos importantes no nosso país e eu espero que com a aula de hoje você entenda um pouco mais sobre essa banca, como ela traz suas questões de português e, claro, que seja um bom treino para a sua preparação. Então, antes de mais nada, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal para sempre acompanhar as novidades. Hoje a gente vai resolver questões e vamos colocar à prova toda a teoria que a gente já vem levando nos nossos estudos. Vamos junto? Vamos trabalhar 10 questões da banca IDECAM, todas questões muito recentes de 2025 e agora desse comecinho de ano 2026. E, bom, eu acredito que pode ser sim uma grande revisão para você que está estudando ou para você que quer apenas conhecer como que essa banca funciona. Esse vídeo serve muito para você. Então, de novo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos, curta para que a gente possa produzir muito mais conteúdo para você. Beleza? Vamos junto então, vamos trabalhar, que é isso que a gente quer. Então, vem comigo e vamos resolver questões. Trouxe 10 questõezinhas e vamos fazer acontecer. Essa é a primeira questão, que diz o seguinte, ó: falam o que pensam. O termo demarcado no trecho em evidência desempenha a função de quê? Pois bem, vamos analisar qual é o trecho, o termo demarcado. E aqui a gente já tem o ozinho marcado. Muita gente, pessoal, já poderia, nessa questão, de cara, marcar a letra E. Só que eu vou contar para você que aí seria um grande erro, tá? Eu não posso simplesmente garantir, só pelo fato de eu ter encontrado um O ou um A, ou até mesmo na forma de plural, que isso já garanta a possibilidade de ser um artigo definido. Não é. Por conceito, a gente tem que lembrar que os artigos são aquelas palavras que antecedem ao substantivo, estarão ali antes do substantivo, para poder defini-lo ou não. E se nós observarmos, a palavra seguinte ao termo marcado, que é o o, não é um substantivo, é a palavra que neste caso, olha o que eu vou contar para vocês, esse quezinho corresponde para a gente a um pronome relativo. Willer, espera ainda que não está me ajudando. Pois bem, é o seguinte, ó, se eu já consigo identificar que a palavra à frente é um pronome relativo, aí a gente precisa lembrar de um outro detalhe importante sobre os pronomes relativos. Os pronomes relativos são elementos anafóricos. Olha isso, ó. Não vou complicar a sua vida não, tá? Meu objetivo aqui é só fazer com que você entenda um conteúdo necessário. O que significa ser anafórico? Ser anafórico quer dizer que ele faz referência a um termo já mencionado. Isso é ser anafórico. Então, pensa comigo, se eu sou um pronome e eu sirvo para fazer referência a um nome anterior, cara, só pode ser um nome. E por isso a gente não vai garantir a possibilidade de ser um artigo mais uma vez. Então eu já sei que é um pronome. O elemento anterior, o elemento que é referenciado por esse relativo, é um pronome. Daí eu tenho uma forma de te ensinar que é bem simples sobre isso. Você vai aprender assim, ó. Quando você estiver diante de o, a ou as formas de plural e que à frente você encontre ou a preposição de, peraí, ou a preposição de, ou então o relativo que, consequentemente, você acaba de encontrar um pronome demonstrativo. Isso, demonstrativo. Willer, por que que ele é um pronome demonstrativo? Se vocês observarem, é como se eu fizesse assim na frase, ó. Falam aquilo que pensam. Entendeu a lógica? Então, quando eu estou diante de um caso em que esse ozinho é seguido do pronome relativo ou seguido da preposição de, esse o só pode ser pronome demonstrativo. E por isso eu marco sem medo o gabarito sendo a letra C nessa questão. Professor, existiria a possibilidade de termos esse o que foi marcado como um pronome indefinido? Não. Como pronome indefinido não tem condições. Os pronomes indefinidos são aqueles que generalizam ou indefinem alguma situação nominal.
eu posso dizer para você que alguém chegou e a palavra alguém ser um pronome indefinido. Eu posso falar que qualquer questão é difícil e eu indefino o substantivo questão, percebe? Por conta da palavra qualquer. Então é para isso que serve o indefinido e não foi o que aconteceu com esse ó. Professor, existe a possibilidade de termos um pronome pessoal do caso reto sendo feito por um pronome o? Impossível. Os pronomes pessoais do caso reto, a gente já sabe que são esses aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto e são criados e utilizados para exercer a função de ser um sujeito na oração em que ocorrem. Então, só para isso, para mais nada. Então, não faz muito sentido a gente colocar aquele ó como um pronome pessoal do caso reto. Wilê, é possível que a gente tenha um ó sendo um pronome pessoal do caso oblíquo? Sim, é possível, mas não é o nosso caso. William, qual é o caso de um pronome oblíquo? O pronome oblíquo, pessoal, é aquele que vai desempenhar o papel de ser um complemento. Complemento. E o que isso significa? Bom, num confronto direto que as bancas costumam fazer, é para a gente não perder uma questão quando ele faz isso daqui, ó. O termo é um sujeito ou é um complemento? Sujeito e complemento precisam ser vistos como coisas diferentes. Vamos a um exemplo muito clássico, como eu costumo dizer em sala de aula, que é o Brasil do Brasil. O Brasil do Brasil faz assim, ó. Eu vi ele. É assim que o brasileiro normalmente fala. Mas aí eu pergunto para vocês, qual dessas palavras pode carregar a função de ser o sujeito da oração? E aí eu te conto sem medo, ó. O sujeito aqui, pessoal, é a palavrinha eu. Por quê? Porque corresponde a um pronome pessoal do caso reto que foi criado para exercer esse papel de ser sujeito. Aí eu te pergunto, e por que será que existe aqui nessa frase mais uma vez uma palavrinha ele que seria um complemento? Não, a gente percebe que o pronome ele é para exercer a função de sujeito, só que não caberia nessa situação. Então, qual pronome eu devo chamar? Aquele que faz o papel de ser o complemento. E por isso a gente pode encontrar os pronomes me, te, se. Posso ter o pronome o pronome a, percebe? Então, nesta frase, corrigindo, o certo seria assim, ó. Eu, o, vi. E aí, olha o que acontece. Eu tenho um termo exercendo o papel de ser sujeito, o verbo, que é o transitivo, exigindo um complemento, e o ozinho sendo o meu objeto direto, sendo representado por um pronome oblíquo. Entendeu a ideia? Então, pronome oblíquo é para ser complemento e não para ser sujeito. E aí, nesse caso aqui, pessoal, não era essa a ideia. Aqui é como se eu tivesse a palavra aquilo. Então, vejam, a frase ficaria: falam aquilo que pensam, sacou? Então, gente, esse quadrinho bem aqui, ó, resolve muito a nossa vida. Se vocês lembrarem que o a, os e as, seguidos da preposição de ou do pronome relativo que, você estará diante de um pronome relativo. Perfeito? Primeira questão muito interessante da banca IDECAN, trabalhando classe de palavras e identificação de pronomes. Beleza? Vamos para a segunda questão? Vem comigo, ó. Essa questão ela é um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, porque ela vai envolver regência, vai trabalhar o uso de verbos e normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade nesse quesito. Vamos tentar tornar esse assunto simples agora. Vem comigo, ó. Sobre a regência dos verbos realçados, e aí eu vou marcar aqui para vocês, ó. Os verbos que estarão realçados são esses dois aqui, ó, que aparecem já marcadinhos com o número, ó. No contexto dos períodos a seguir, é verdadeiro afirmar o quê? Então, olha só que interessante. A questão pede sobre regência. E aí a gente se pergunta, o que é regência? A regência, pessoal, corresponde a um poderzinho sobrenatural que os verbos podem ter, ou alguns nomes, tá? Para exigir complemento. Só que esse poderzinho pode ser que exija uma preposição, pode ser que não exija uma preposição. Vamos então para um exemplo clássico de sala de aula, que é o famoso o menino lavou o carro. Boa. Na frase o menino lavou o carro, é possível identificar qual que é a regência do verbo lavar? Sim. E aí você faz assim, ó. Quem lava, lava algo.
Se numa análise como essa só surgir a palavra algo como o complemento da frase, quer dizer que não houve a solicitação de uma preposição. Então pensa comigo, ó, dentro das análises de regência que a gente já conhece, nós estamos diante aqui, pessoal, do famoso verbo transitivo direto. Por que ele é transitivo? Porque ele tem um complemento. O complemento aqui era o termo o carro. E por que ele é chamado de direto? Porque não há a presença de uma preposição. Quando eu falo de preposição, estou falando de, por, para, com, em. Isso são preposições. Isso não foi solicitado, percebe? Então, o que vemos à frente é só o complemento direto, o objeto direto. Não há a presença de uma preposição. Wille, coloca para mim um exemplo de como seria uma frase com um verbo transitivo que seja indireto. Agora, se a frase fosse assim, ó, eu gosto de você. Olha o que está acontecendo, ó. O verbo gostar apareceu. Aí a gente faz a mesma brincadeira. Olha só, antes eu tinha feito quem lava, lava algo. E só apareceu a palavra algo. Não tinha preposição. Mas agora eu vou falar que quem gosta, gosta de algo. Percebe que agora a preposição vem como uma exigência do verbo? É por isso que eu sei que esse é um verbo transitivo indireto. E o complemento aparecendo aqui, ó, o nosso objeto indireto. Então vejam, pessoal, ao falar de análise de regência, a gente precisa encontrar que tipo de complemento os verbos têm. E assim a gente olha para o verbo da questão, que é o verbo esperar. E a gente analisa a primeira frase, que diz assim, ó, não esperam companhia. Aí você faz comigo. Quem espera, espera algo. E o que eles não esperam? Companhia. Nota que o complemento do meu verbo é o termo companhia, não exigindo uma preposição, o que garante para mim, sem medo de ser feliz, que esse verbo esperar é um verbo transitivo direto. Agora vejam o que acontece no segundo caso. Pô, pessoal, é o mesmo verbo, vai, espero que haja muitos deles espalhados pelo mundo. Aqui eu preciso ser um pouco mais, é, um pensamento um pouco mais avançado nessa explicação, porque o que eu vejo à frente não é só um objeto direto, é uma oração que vai funcionar como objeto direto. Então, para quem já viu esse conteúdo antes, vai entender que isso aqui que eu estou marcando agora vai ser chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que garante para mim que quem espera continua esperando algo, pessoal. Eu espero isso. Esse é um grande macete que a gente aprende na gramática, né? Conseguir trocar toda a oração subordinada pela palavrinha isso. Então, nota que, de todo modo, tanto no primeiro quanto no segundo caso, os verbos são transitivos diretos. E agora a gente vai para as alternativas. Na letra A, ele diz que é intransitiva em 1 e 2. Isso está errado. Na letra B, diz que é transitiva direta em 1 e em 2. Perfeito. Pois há objetos diretos subsequentes ao verbo esperar em ambos os contextos. Perfeito. Gabarito da questão. Lembrando que aqui nesta oração, ela seria classificada assim, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que garante para mim, olha aqui, ó, que eu tenha um objeto direto aqui em companhia e um objeto direto na oração que ele marcou. Beleza? Então, gabarito letra B. Só para a gente comprovar, olha o que aconteceu nas outras alternativas. Na letra C falou que é intransitiva e bitransitiva, respectivamente, não tem como. Detalhe, quando é que eu posso considerar um verbo intransitivo? Quando ele não tem o complemento. Se ele simplesmente fala assim, ó, vou criar um caso aqui interessante. Vamos colocar aqui, ó. Existem boas pessoas. Existem boas pessoas. Analise o verbo existir comigo. Quem existe, existe. Percebe que nesse caso, pessoal, eu não consigo falar quem existe, existe algo, como nós fizemos com o verbo lavar ou com o verbo gostar? Então, estamos diante de um verbo intransitivo, aquele que não tem um complemento. A única coisa que nós teremos nessa frase vai ser um sujeito expresso. Tudo bem? Então, a letra
C realmente não tinha como. Na letra D, ele falou que era transitiva direta na primeira, ok. Cujo objeto direto é companhia. Até aqui está tudo certo. E transitiva indireta, e bem aqui ficou errado, tá? Por força do conectivo, aí não tem objeto indireto, porque o complemento não veio com preposição. Na letra E, ele chamou de transitiva direta em 1, eu concordo, em que há a presença de um termo integrante posposto ao verbo. Ok. E intransitiva em 2. Não, não é intransitiva na segunda, porque temos uma oração presente ali que faz o papel de complemento verbal, tá bom? Então, questão interessante, gabarito letra B de bola, mais uma questão IDECAM. E chegamos agora à nossa terceira questão, e eu não posso deixar de falar. Por favor, inscrevam-se neste canal para que eu possa ofertar muito mais conteúdo de qualidade e assim ajudar na sua tão sonhada aprovação, tá? Então, deixa essa moral aí e vamos que vamos seguir para a questão de número 3. Diz assim: atente-se aos elementos conectores enumerados a seguir, de modo a assinalar o item correto em se tratando da função que desempenham nos contextos seguintes. Então, vejam só, pessoal, ele colocou aqui já numeradinho para a gente, vamos aqui marcar, ó, esse Q em 1 e esse outro Q em 2. Bom, aqui é o seguinte, no primeiro caso, a frase diz assim, ó, as pessoas mais bem resolvidas são aquelas que se bastam. Vamos pensar juntos agora aqui, ó. A palavra que aponta para o termo aquelas. Assim como nós vimos na primeira questão dessa lista, que eu mostrei para vocês que antes da palavrinha que, se eu encontro um pronome demonstrativo, porque aquelas claramente é um pronome demonstrativo, né? Eu posso garantir sem medo que isso daqui se chama o quê? Pronome relativo. Bom, para quem ainda tem dúvidas sobre pronomes relativos, quero que vocês saibam que o pronome relativo é aquele termo anafórico que serve para evitar uma repetição. E por isso ele vai funcionar como se fosse uma carta coringa. Ela vai ficar no lugar de um termo que ele faz referência, tá bom? É como se a frase fosse assim, ó: as pessoas mais bem resolvidas são aquelas. E aí uma outra oração tivesse assim: aquelas se bastam. Então vê que o termo aponta para o elemento anterior. É isso, pronome relativo. Então, eu já posso aqui, pessoal, ó, fazendo por eliminação, não tem condições de ser a letra B, não tem condições de ser a letra C e também não tem condições de ser a letra D, porque a gente sabe que o primeiro já é pronome relativo e falta agora saber o que é o segundo. Na segunda, aí aqui eu vou contar para vocês que diz assim, ó, e que ao longo da leitura desta crônica, a descrição tenha correspondido à realidade. Aqui, eu acabei vacilando em não ter trazido o recorte do texto, mas é possível entender da seguinte forma. Antes aqui dessa palavra que, tinha um verbo. E a frase era assim, ó, que ao longo desta crônica a descrição tenha correspondido. Imagina que a gente tem aqui o verbo entender. Entenda, entenda que ao longo da leitura desta crônica, a descrição tenha correspondido. Ou seja, pessoal, entenda isso. Logo, assim como a gente fez no outro caso, que eu troquei a oração inteira por uma palavrinha, eu posso fazer isso aqui. Então, se a frase era entenda isso, é porque o termo que eu acabei de sublinhar funciona como complemento do verbo entender, fazendo com que isso se torne uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí tem um ponto importante. Toda vez que eu consigo fazer a troca de uma oração iniciada pela palavra que pela palavra isso, é porque nós estamos diante de um que é classificado como conjunção integrante. E por isso, sem sombra de dúvidas, o nosso gabarito só pode ser a letra D. Tudo bem? Então, tínhamos um pronome relativo no primeiro caso, e no segundo caso, por conta do contexto, e a gente percebeu que o verbo trazia um complemento à frente, a nossa palavrinha aqui do item 2 só poderia ser uma conjunção integrante. Cabe reforçar ainda que essas conjunções integrantes só podem ser marcadas por duas palavras, ou a palavra que ou a palavra se. E sempre que uma conjunção integrante aparecer, ela vai criar uma oração subordinada substantiva. E aí, pessoal, bem a título de revisão, cabe lembrar que uma oração substantiva ela pode se dividir em 6 possibilidades. Vamos lembrar delas? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. 6 casos, tá bom?
6 casos importantes, e você que estuda para uma prova da Banca IDECAN, você tem uma missão. Você tem que saber todas essas orações. Subordinada substantiva, adverbial, adjetiva, as orações coordenadas e toda aquela nomenclatura. Parece ser uma parada de outro mundo, eu sei, mas não é esse monstro todo. É fácil de aprender se a gente se esforçar um pouquinho. Combinado? Então, fizemos aqui a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Olha o que nós temos, ó. A oração ressaltada em fazem o que decidem é tipificada como o quê? Tá vendo que eu falei como é importante o trabalho desse conteúdo de orações subordinadas? E aqui a gente mais uma vez fala sobre algo, e aí já dá para perceber um certo padrão da banca IDECAN, dos caras sempre perguntando sobre isso, fazendo com que a gente tenha sim que ter um conteúdo sobre classe de palavras, identificação do que é conjunção, o que é pronome, o que elas implicam. E aí eu te conto agora, ó, fazem o que decidem. A gente já viu que em outra questão ele trouxe esse trecho e perguntou o que era o O. E a gente já sabe que esse Ozinho é um pronome demonstrativo. E eu falei para vocês que se eu tivesse o O de pronome demonstrativo com o que à frente, sendo quem? Um pronome relativo. Isso daqui, pessoal, é suficiente para acertar a questão. Sabe por quê? Porque todo pronome relativo inicia, olha o que eu vou escrever, inicia uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo iniciará uma oração subordinada adjetiva, tá bom? Então, com isso, vejam, a questão já se resolveu. Não tinha condições de ser uma adverbial causal, não tinha por que ser uma substantiva subjetiva, tampouco a adverbial consecutiva ou a substantiva objetiva direta. Lembrando, oração subordinada substantiva exige que você tenha quem no começo? Conjunção. Opa. Exige que você tenha no começo conjunção integrante, tá bom? Agora, quando você estiver diante de uma oração subordinada adverbial, você necessitará encontrar uma conjunção adverbial e você precisa conhecer as conjunções. Agora, se você estiver diante de um pronome relativo, é porque o único tipo de oração possível é uma oração adjetiva, tá? Agora, Willer, e o nome final que apareceu ali? Aí é a cereja do bolo. A gente vai lembrar assim, ó. As orações adjetivas podem ser classificadas em restritivas, vou mudar aqui, restritiva ou explicativa. E qual é a diferença de uma para outra? Olha, as orações subordinadas adjetivas têm essa diferença aí. Eu fiz questão de marcar para vocês o S e o C, só para você lembrar disso daqui, galera. Olha só. Restritiva tem S de sem isolamento. Explicativa tem C de com isolamento. Willer, o que seria esse isolamento? O isolamento, pessoal, é vírgula. Então, eu te pergunto, nesse trecho marcado, há a presença de uma vírgula, de um travessão ou de parênteses isolando a oração? Não. Então, mais do que nunca, a gente precisava marcar mesmo como restritiva, porque olha só, é sem o isolamento, gabarito, letra B. Beleza? Show. Segue comigo para a questão de número 5. Aqui a gente vai um pouquinho mais só de teoria, ó. A informação 1, em relação à informação 2, no excerto a seguir, trata-se de uma articulação por coesão o quê? Presta atenção nisso aqui agora, ó. Ele está falando disso aqui, galera. Disso aqui em relação a isso aqui, ó. Em relação a isso aqui. Então vamos pensar juntos, ó. Nunca fui ao cinema só comigo. Isso me leva à elaboração de uma teoria. Aí eu te pergunto, qual teoria? Aí você fala, William, a teoria ele ainda vai falar.
Percebe que a teoria ele ainda vai falar? E isso garante para mim que o termo uma teoria aponta para uma informação à frente. E aqui a gente aprende assim, pessoal. Quando o termo ele aponta para frente, quer dizer que nós estamos diante de uma relação catafórica. Sempre que ele apontar para um elemento que apareça depois, isso é chamado de catafórico. Toda vez que ele apontar para uma informação que for anterior, a relação vai ser sempre anafórica, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha o que eu vou contar para vocês. Te digo assim, que se ele perguntasse do item 2 em relação ao item 1, o gabarito era a letra C. Mas ele perguntou do item 1 em relação ao item 2. Então, quer dizer que daqui eu aponto para frente. Por isso, pessoal, o gabarito só pode ser uma relação de coesão catafórica, porque eu aponto para uma informação que ainda vai aparecer no meu texto, tá bom? Agora, o que seria elíptica? Elíptica, pessoal, corresponde a uma omissão. Omissão, tá? Omissão porque eu tenho uma. Toda vez que eu quero simplesmente omitir um termo, eu tenho uma elipse. Quando eu digo para você, cheguei agora, a palavra eu corresponde a uma omissão. Tudo bem? Willer, o que seria esofórica? Cara, é para quando você faz uma referência para algo que está fora do texto, coisa que não aconteceu aqui, tá? Eu estou apontando para um termo que está logo à frente. E o que seria parafrástica? Tem a ver com uma reexplicação, tá? É como um ou seja, um isto é, algo do tipo, tá? Reexplicar. E não é o que está acontecendo nessa ideia de parafrase aqui, tá bom? Então, gabarito da questão 5, letra D. Bora seguir? Vamos para a questão de número 6 agora. A questão de número 6, pessoal, vai falar sobre concordância, sobre tipo de sujeito, e a gente precisa saber fazer isso com relação ao uso dos verbos impessoais. Nesse caso, a gente vai falar sobre o verbo haver e o verbo existir. Observem, ó. Então, sim, há momentos em que há permissão, que essa permissão vem à tona. E aqui eu já quero marcar aqui para garantir a questão para a gente. Ó. O verbo que apareceu é o verbo haver. É o verbo haver. E você tem que saber isso aqui, cara. O verbo haver é um verbo impessoal. Willer, e por que eu tenho que saber que o verbo haver é impessoal? Porque isso vai cair na sua prova e que quando você sabe que um verbo ele é impessoal, isso implica que ele não tem sujeito. Não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, pessoal, é porque obrigatoriamente esse verbo precisa ficar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, por isso que aqui está assim, ó, há momentos e não hão momentos. Perceberam? Então, aqui a gente já entendeu. O verbo haver não tem sujeito e por isso ele está no singular. Só que a questão vai pedir que a gente faça uma troca. Ó, se trocarmos o verbo haver pelo verbo existir, a oração em destaque, na oração em destaque, teríamos, fazendo a devida correlação, a seguinte conjugação verbal. Pois bem, aqui eu quero que vocês saibam isso daqui, ó. O verbo haver, ele tem três irmãozinhos. Quais são os irmãos do verbo haver? Os verbos existir, acontecer, acontecer e ocorrer. Pois bem, esses três verbos são verbos pessoais. E William, o que isso quer dizer? Se são verbos pessoais, é porque eles têm sujeito, com sujeito. E se tem sujeito, nem sempre vai ficar no singular. Ele concorda com seu respectivo sujeito. Então vamos junto, ó. Ao analisar esse verbo, eu já sei que esse é um verbo que está no presente do indicativo. Porque se eu digo há momentos, isso é agora. Então, eu preciso trocar por um outro verbo que esteja no mesmo tempo verbal, porque eu quero passar a mesma informação. Então, aqui, pessoal, ó, de cara, sem medo, a gente já elimina existiu, porque existiu é um verbo no pretérito perfeito do indicativo. Assim como existiram, é o mesmo tempo verbal, só um está no singular e outro no plural. E o existirá também está errado, porque existirá é um verbo no futuro do presente, tá bom? Então, entre essas três aí, pode eliminar. Willer,
Sobraram então A e B. O que fazer agora? Agora a gente vai ter que pensar. Pô, os dois estão no presente. Existe e existem. Perfeito. Só que olha o que a gente aprendeu. O verbo existir é pessoal e por isso ele tem sujeito. Então, ao olhar para a oração, eu te pergunto: qual é o sujeito? E o sujeito vai ser a palavra momentos. E se momentos é sujeito e está no plural, é porque a concordância precisava ser no plural. Então, aqui, pessoal, o erro que acontece na letra A é um erro equivalente a um nós vai. Você sabe que nós vai estar errado, porque o sujeito é nós e o verbo não conjugou com a devida, né, regra, não é do mesmo como deveria ser. Então, como eu percebo que momentos é um termo na terceira do plural, existem, fecha com 10 o gabarito dessa questão, tá? Mas olha só esse quadro importante que a gente aprendeu, pessoal. Tem que saber que o verbo haver é impessoal, ele não tem sujeito e sempre singular. E por tabela, você precisa saber que os verbos existir, acontecer e ocorrer são irmãos do verbo haver e, por isso, eles precisam estar concordando com seu respectivo sujeito, dado que são todos verbos pessoais. Ou seja, ó, semanticamente, todos são iguais. Esta frase aqui, ó, significa a mesma coisa que essa frase. A mesma coisa. A única diferença é que a orientação sintática é diferente. Só para vocês entenderem mais, nesse caso, o verbo haver aqui ele é intransitivo. Desculpa, o verbo haver aqui não é transitivo, não. Ele é transitivo direto, e o termo momentos é objeto direto. Quem era intransitivo era o verbo haver, existir, porque momentos seria o seu sujeito. Tudo bem? Então, fizemos a questão de número 6, gabarito letra B. Vamos para mais uma questão. Questão de número 7. Agora só mesmo confirmando o que a gente aprendeu agora há pouco, tá, pessoal? Vejam, a questão de número 7 diz assim, ó, houve um tempo... Opa, bem aqui a gente já matou. Então, olha o que eu tenho. Houve... Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. Aqui. Houve um tempo. Pronto. O que que a gente sabe? Vamos de novo. O que que eu sei sobre o verbo haver? O verbo haver é um verbo impessoal. E se ele é impessoal, o que isso implica? Que não tem sujeito, e que ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, vamos junto, ó. Olha o que diz a letra A. A oração A possui sujeito simples? Não tem sujeito simples. Ela não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Possui sujeito simples? De novo, é errado. Letra C. É oração sem sujeito? Sim. Pois contém um verbo impessoal? Sim, viu que eu falei para vocês? Ó, ele vai te perguntar sobre essa informação de ser impessoal. Gabarito letra C. Olha o que diz a letra D. Oração sem sujeito, ok. Pois o verbo haver está no passado? Não, o verbo haver estar no passado não garante que nós tenhamos uma oração sem sujeito. E aí, presta atenção. Houve é um verbo que está no pretérito perfeito, sim, tá? Pretérito perfeito do indicativo. Mas só por estar no pretérito não garante que a oração seja uma oração sem sujeito. Então, ele foi na pegadinha aqui, tá? E no último caso, ele chamou de sujeito indeterminado. E não tem a ver, pessoal. Sujeito indeterminado, a gente pode ver num outro momento com mais carinho, mas a gente só pode encontrar sujeito indeterminado com o verbo na terceira do plural sem uma referência no texto, como no exemplo, quebraram a porta. Não sei quem quebrou a porta, percebe? Ou com o uso do se chamado de índice de indeterminação do sujeito, que não é o nosso caso. Então, era o verbo haver impessoal, matamos a questão, gabarito letra C. Vem comigo, oitava questão. Olha a próxima. No que diz respeito às vozes verbais, assinale a alternativa que apresenta uma sentença na voz passiva. Pois bem, pessoal, olha o que eu vou te contar agora. Ó. A questão pediu voz passiva. E eu vou te ensinar a voz passiva de um jeito que você nunca viu na vida. Observa, ó. Quando se trata de vozes do verbo, a gente vai aprender que existe uma voz que é ativa e existe uma voz que vai ser chamada de passiva. O que eu tenho que saber para a prova? Que a voz ativa é uma estrutura sem uma marca pré-estabelecida. Já a voz passiva tem uma marca pré-estabelecida. Tudo bem? Agora, quando se trata da análise de voz passiva, eu quero que vocês saibam que a gente tem duas possibilidades.
ou nós teremos a voz passiva analítica, ou nós teremos a voz passiva sintética. E assim a gente mata essa questão na facilidade. Como é que eu identifico a voz passiva analítica, pessoal? Você vai ver que ela vai ter o verbo ser, em raros casos o verbo estar, mais um verbo na forma de particípio. Ou então, a voz passiva sintética, que aparecerá pela palavra se, que é chamada de partícula apassivadora, tá bom? Então, preste atenção. Quer dizer, então, que se eu encontrar uma das duas marcas, eu achei a voz passiva? É. Então, o que eu quero que vocês aprendam a partir de agora é que você não precisa ficar morrendo, se questionando quem está praticando ação, quem está sofrendo ação. Você não precisa disso. Você precisa ir por um caminho muito mais simples. Então, vamos juntos, ó. Vamos fazer uma análise bem grosseira para você perceber o quanto que isso funciona. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês na questão é, eu vou marcar todos os verbos, ó. Na letra A, o verbo é possui. Na letra B, o verbo é guardou. Na letra C, o verbo é faz. Na letra D, a forma verbal é tomada. E na letra E, a forma verbal é conheça. Você percebe que a questão é boba no outro nível? Porque observa comigo, ó. Se eu já sei agora que para encontrar uma voz passiva, seja ela analítica ou sintética, a gente vai ter que encontrar uma das marcas, e as marcas são ser mais particípio ou a palavra se, cara, se não tiver a marca é porque é voz ativa. Então vamos junto, olha aqui, ó. Olha como ficou simples. Possui. Cara, possui não tem ser mais particípio e nem a palavra se. Então não é a letra A. Entenderam a lógica? Guardou. Guardou é só o verbo guardar. Não tem o verbo ser e também não tem o verbo no particípio. Então, esquece. Na letra C, faz é só o verbo fazer. Não tem ser e também não tem particípio. E nem a palavra se, percebe? Letra E, conheça. Também é só o verbo conhecer. Agora, presta atenção nisso aqui, cara. É tomada. Willer, o que aconteceu? Esse é o verbo ser. É o verbo ser conjugado no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Tá vendo? E tomada. Poxa, o verbo quando termina em ado, ido, ada, né, ida, a gente chama isso de verbo na forma do particípio. Então, eu acabei de mostrar para vocês uma forma simples e genial de encontrar uma voz passiva. O gabarito é a letra D, com certeza. Pessoal, se vocês seguirem esse conselho, juro que vocês vão morrer de acertar questões sobre vozes do verbo, tá bom? Claro que a gente precisa parar para estudar um pouco sobre partícula passivadora, é importante, tá? Mas se você souber quais são os casos importantes do verbo ser, cara, a questão ficou boba. Porque, por exemplo, ó, só para você entender um pouco mais, o verbo ser no presente do indicativo aparece assim, ó, é ou são. O verbo ser no pretérito perfeito do indicativo é assim, ó, foi ou foram. Vou colocando só uma parte da conjugação, tá? Eu posso ter no pretérito imperfeito a forma era ou eram. Eu poderia ter um fora como um mais que perfeito. Poderia ter um será ou um serão. Eu poderia ter a forma seria, tá? Poderia ter no presente do subjuntivo seja, ou então no pretérito imperfeito do subjuntivo, a forma fosse, ou até mesmo for ou forem no futuro do subjuntivo. Tudo isso aqui é o verbo ser. Preste atenção que agora a gente sabe fazer, ó, que se eu encontro uma dessas palavrinhas mais um verbo no particípio, sempre será a voz passiva. É sobre isso. Treina, depois você me conta, vai. Vamos para a nona questão. Essa dica aqui já valeu demais. Se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu nesse canal, aí você está de palhaçada comigo, porque essa dica aqui foi sensacional. Vamos fazer a questão 9 agora, vai. No trecho, não será raro que, encontrando uma delas amanhã, Azevedo, por exemplo, um dos meus leitores, exclame. O autor faz uso da inversão da estrutura sintática da sentença. Nesse sentido, a figura de linguagem é qual? Olha só
a questão se resolvendo bem aqui, ó. O autor faz uso da inversão da estrutura sintática. Pessoal, uma dessas alternativas tem a resposta mostrando para a gente qual é a figura de linguagem que representa uma inversão sintática. E aqui eu já vou ser muito direto com vocês. O gabarito é a letra E. O hipérbato é a figura de linguagem que garante para mim que os elementos sintáticos estão fora de ordem. Como assim, William? O sujeito não está no começo, o objeto está deslocado, o verbo está para o final. Vai ter alguma coisa assim, entendeu? Então, um exemplo que eu gosto muito de fazer em sala de aula é do hino nacional brasileiro. Olha o começo do nosso hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Essa frase é completamente fora de ordem e é até difícil de entender a princípio. Mas, presta atenção, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Vejam, eu reorganizei a frase original do nosso hino, percebe? Então, isso é um hipérbato, quando eu tenho uma inversão. Por favor, não confundam hipérbato de Opa! O hipérbato ele vai ser diferente da hipérbole. Hipérbole, pessoal, é o quê? É o exagero. Exagero, tá bom? Willer, fala para mim dos outros. Vamos lá. Aqui eu te ensino assim, ó. Aprenda o que é um síndeto. Síndeto é igual a conjunção. Logo, o que seria um assíndeto? Quer dizer que não tem conjunção. E o que seria um polissíndeto? Quer dizer que tem conjunção de mais. Ó, tem uma música da Daniela Mercury que é assim, ó. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem. Mano, ela fala quando 1 milhão de vezes. Quando é conjunção. Quando. Isso é um polissíndeto, tá bom? Um assíndeto é só não ter, beleza? E o que é uma elipse? A gente já conversou sobre elipse. Elipse é omissão. Omissão. Na frase cheguei agora, eu omito a palavra eu. E Willer, o que é uma zeugma? A zeugma é uma espécie de elipse, é um tipo de omissão. Como que a zeugma acontece? Acontece assim, ó. Olha esse caso. Meu pai é rico. Meu pai é rico. O seu, vírgula, também. Olha isso, gente. Percebe que nessa frase eu sei que esse final faz sentido só por conta da referência anterior? Porque o seu o quê? O seu pai é rico também, percebe? Então é um tipo de omissão, mas é uma omissão com base numa referência anterior. Eu omito o que eu disse anteriormente. É sobre isso. Então isso é uma zeugma, tá bom? Então, gabarito com certeza, letra E. E a nossa última questão, lembrando mais uma vez, pedindo que você encarecidamente inscreva-se no nosso canal, faça parte dessa nossa nova comunidade aqui. Espero de verdade que eu tenha ajudado muito com esta aula a sanar algumas dúvidas e mostrar para vocês como é que a banca IDECAM se posiciona, como é que ela traz suas questões de gramática, tá bom? E vamos então fazer a nossa última questão da nossa listinha de hoje. Vem comigo, vai. Ó, mais adaptável às características de seus falantes. E aqui já tem crase, a gente vai falar sobre isso agora. Ó. Em analogia ao uso correto da crase na passagem anterior, assinale a alternativa, em que o sinal indicativo de crase também se grafa conforme as regras da norma padrão. Vamos então à letra A. A letra A diz assim, ó, agradeci a ela. Pessoal, crase errada, né? Crase errada, sabe por quê? Porque não tem como ter crase antes dos pronomes. Antes do pronome pessoal, não tem como. William, mas ela não é uma palavra feminina? É, mas observa que a palavra ela não necessita de um artigo para que eu use, para que eu defina o seu gênero. E a gente precisa lembrar que crase vem da fusão de dois As. O primeiro A é o o primeiro A é a preposição. O primeiro A é uma preposição. E o segundo A é um artigo definido feminino. Então não faz muito sentido eu ter um A de artigo antes da palavra ela. Por isso está errada a letra A, tá? Era sem crase. Vou continuar. Observa que tem a mesma situação acontecendo na letra D. De novo, colocou crase antes de um pronome.
E antes do pronome pessoal não tem como, ainda mais se ele for um pronome masculino. Então fica muito mais errado. Então disse a ele sem crase. Então é errado tanto o item A quanto o item D. E aí eu mostro para vocês que a questão deu ênfase ao uso de pronome, né, com crase. E eu conto para você que não tem como ter crase antes dos pronomes esta e essa. Impossível, não tem como, porque não dá para colocar artigo. William, então o gabarito é a letra B? É, cara. E aí tu fala, mas aquele colega não seria uma informação masculina? Concordo, mas nesse caso não era sobre isso. Era o que então? É que é possível que você junte o a de preposição com o a que inicia o pronome aquele, e a fusão vai acontecer exatamente aqui. Por isso que a gente pode escrever então com crase no pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. E uma das formas de eu identificar como que isso funciona é assim, ó. Vai lá e troca a palavra aquele pela palavra este. Se nessa releitura surgir um a, é porque tinha que ter crase no aquele. Ó, refiro-me àquele colega. Refiro-me a este colega. Viu como apareceu um a? Então, obrigatoriamente, tinha que ter o sinal indicativo de crase mesmo, tá bom? Show de bola. Então, pessoal, ó, fechamos aqui gabarito letra B da questão de número 10. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido essa aula. É uma aula curta, só para a gente resolver algumas questões e entender como que a banca IDECAN se posiciona, como que ela traz suas questões de gramática. E, de novo, espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam esse vídeo, que compartilhem e que assistam e que possa te ajudar de verdade na tua aprovação. Então, eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima aula.